Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o vídeo falando. O último vídeo tinha sido falando sobre a final do Paulistão e a gente vai continuar falando de Corinthians, mas dessa vez sobre como o Corinthians chega para a disputa desse Campeonato Brasileiro. O final começa nesse final de semana, inclusive. Então peço você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá falar sobre Corinthians, que chega como campeão paulista, então chega tirando um peso gigante nas costas, que é esse primeiro peso da seca, chega muito mais leve, chega muito mais tranquilo para esse campeonato, chega mais em alta também, do que chegaria, por exemplo, com um vice-campeonato, a situação seria outra para o Corinthians chegando nesse brasileiro. Para mim, tanto como torcedor, como comentando aqui, para mim, esse é um time do Corinthians que, para mim, é G6, a briga do Corinthians é G6, é um time que tem potencial para brigar por G6 do Campeonato Brasileiro, mas assim, pensando em título, acho que o Corinthians tem deficiências, por exemplo, que me impedem de ver ele como candidato real ao título. Eu acho que o Corinthians está naquele bolo de times que eu consigo ver tranquilamente, por exemplo, terminando em quarto ou quinto lugar, ou também consigo ver tranquilamente terminando em décimo primeiro, 12º. Acho que tem motivo, você tem coisas que pode ser falado tanto para cima quanto para baixo. Começando com as coisas positivas, eu acho que é um time que chega em alta, um time que já tem um trabalho um pouco mais a longo prazo em relação a outros. É um time que joga bem, um time que tem muita qualidade ofensiva. O time titular do Corinthians é um time competitivo e para mim o Corinthians é aquilo. Entra com seus titulares, é capaz de bater de frente, de ganhar de qualquer time do país. E tem um fator casa muito forte. O Corinthians na Neoquímica Arena, especialmente desde a chegada dos dias, é muito forte. E isso num brasileiro, no pontos corridos, faz muita diferença também positivamente. Então ter esse fator casa é um ponto positivo do Corinthians, a qualidade especialmente do ataque, então é um Corinthians que dificilmente passa um jogo sem ter pelo menos uma grande chance de gol. E isso também é um destaque, é um time que consegue ser capaz de ter um volume ofensivo, de pressionar e equalar o adversário, coisa que nem todos os times da Série A têm. E isso também é um ponto positivo. E você tem jogadores capazes de decidir o jogo com um lance. Memphis Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, acho que até o Carrilho pode ser colocado nisso como assistência, tanto que ele vem jogando. Então, o Corinthians que tem uma capacidade ofensiva acima da média, que tem qualidade ofensiva e jogadores capazes de decidir em um só lance, que é um time hoje bem treinado, que é um time que já tem um trabalho um pouco mais de tempo e que tem um fator casa muito, mas muito forte, capaz de fazer diferença contra qualquer time, em qualquer situação. Ao mesmo tempo, e sem contar que o Corinthians tem um goleiro também que está numa fase incrível. E ter goleiro bom é um diferencial muito bom também. Do ponto de vista negativo, acho que o Corinthians tem um sistema defensivo que ainda carece de mais confiança, por mais que tenha melhorado um pouco, né, até o final do Paulista. O próprio jogo mostrou como o sistema defensivo do Corinthians do nada pode simplesmente estragar o jogo inteiro. Então, essa parte defensiva ainda carece de mais ajustes, carece de mais equilíbrio, pensando na temporada, você tem que rodar elenco. Então o Corinthians talvez sofra com isso. Falando de elenco, acho que falta mais profundidade de peças em alguns setores. E para mim o Corinthians entra numa... Mesmo que eu falo do Corinthians, eu falo para Atlético Mineiro, Inter, São Paulo, outros clubes pensando até em querer dar um passo a mais, pensando em colocar esses clubes como candidato da mesma a um título. São boas equipes, para mim ambos têm condições de tornar no G6. É que assim, que falta para esses clubes pensar, por exemplo, em brigar com o Flamengo, que hoje é o principal, é o time que começa com essa status de ser o time a ser batido. É que o Flamengo tem uma profundidade de elenco muito grande para poder aguentar, por exemplo, disputar várias competições ao mesmo tempo e ainda assim continuar sendo competitivo no brasileiro. Coisa que essas outras equipes têm bem menos opções do banco de reserva, que você muda, cai menos o nível. E o Corinthians para mim entra nesse nível. Tem alguns setores que falta uma subida de nível mesmo. Na zaga inclusive falta um titular. Acho que para pensar no Corinthians chegar mais longe em outras competições precisa de um zagueiro titular que suba o nível e passe segurança. E, por exemplo, falta um reserva para o Mateuzinho. O Léo Maná não impressionou a chance que teve. O menino Jacaré ainda é muito novo, então a lateral direita falta um reserva mais confiável. Você tem também uma posição de volante, você tem volantes bom para destruir. Acho que seria bom se tivesse mais um volante, porque mais qualidade de construção, além de Pedro Milon e André Carrilho. Pode ser o Michael? Pode. Se recuperar e ele realmente voltar no bom nível, ele pode ser esse volante. Mas também, né, já está há algum tempo que a gente está nesse Michael teórico aí.
Acho que falta um reserva mais confiável para o Garro. O Coronado teve chance também, não consegue se firmar como esse nome. E talvez falte mais uma opção para ataque, principalmente um reserva para o Yuri Alberto. Você tem Thales e Romero como opções para ataque. E só, né? Pedro Raul saiu, Pedro Henrique saiu. O Hector Hernandes e nada é a mesma coisa. Então o Giovani vai ficar contra-atacado no meio do ano. Então o Corinthians também falta em alguns setores reforços que deem uma encorpada maior no elenco, que subam o nível esse banco de reservas. Até porque o Corinthians joga Copa do Brasil, o Corinthians joga Sul-Americano, o Corinthians joga Brasileiro. E vai ter pressão para brigar na parte de cima em todos os campeonatos. Chegar bem em todas as competições. E para isso vai precisar de elenco. Até porque, pensando no lado negativo, a janela mediana de transferências vai ser decisiva para isso para o Corinthians, tanto na busca de jogadores que reforçam o elenco, como em possíveis saídas. Acho que o principal reforço para o Corinthians não é manter seus principais jogadores por mais 6 meses. Já não foi fácil manter por esses primeiros 6 meses, mas aí a gente fala, por exemplo, o Breno Milon é o mais provável que seja vendido. O Corinthians precisa vender, e até por não estar sendo titular nessa sequência real. E ele provavelmente é a bola da vez para venda. E se o Corinthians perder, acho que vai precisar no mercado trazer um volante que também tem um pouco mais de capacidade de construção para ser uma opção. Ficar muito dependente do Carrilho, que já é um cara de uma idade mais avançada, que não aguenta todos os jogos. Por exemplo, o Roberto já sabe que sempre tem uma ou outra especulação de saída dele. O Garro teve proposta da Rússia, pode ser que volte a ter proposta no meio do ano. Então você tem alguns jogadores que já foram alvo de interesses, e perder qualquer um que seja deles faz diferença no elenco, especialmente no time titular. Pensando em Roberto e Garro, seriam perdas gigantes. O Thales Magno, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não é oficial, mas deve falar que o Corinthians vai renovar o empréstimo dele até o final do ano, e isso é um ótimo reforço. Você ter um Thales Magno como opção de banco, opção para mudar jogo, é muito bom. Mas é um Corinthians que tem algumas questões que podem afetar negativamente, como vai administrar esse elenco, administrar esse calendário, tendo um elenco com algumas lacunas em determinadas posições, a capacidade do clube de ir atrás de reforços no meio do ano e possíveis saídas que podem afetar bastante esse time. E claro, não tem como falar do Corinthians pensando no restante do ano sem citar o extracampo. É um Corinthians que, apesar do título, o seu presidente, que tem vira e mexe, está envolvido em polêmicas, envolvido em acusações, envolvido em investigações. Tem a investigação da VideBet, que provavelmente o inquérito deve acabar ainda nesse semestre. Agora tem investigação sobre questão de cambismo, entre outras polêmicas que sempre rodam como categoria de base. Então, essa questão administrativa extracampo também pode influenciar negativamente o Corinthians. Porque ninguém aqui é capaz de botar a mão no fogo no Augusto Melo, e quem botar é muito ingênuo, e ninguém aqui é capaz de cravar que ele vai continuar como presidente até o final do ano sem nenhum risco. Pelo contrário, acho que o mais provável é até que ele não chegue. Se as acusações que são feitas a eles forem comprovadas, especialmente no caso do VideBet, é possível que ele não chegue até o final do ano, e aí tem que ver quem assume todo esse jogo político, como isso pode querer não afetar o elenco. Então é um Corinthians que tem esse elefante aí na sala, que é o seu caos administrativo, que agora com o título, agora que passar essa euforia do título, essas questões devem voltar à tona, e devem voltar com força, e isso pode afetar sim o time. Mas é isso que eu falei, é um Corinthians que tem um time titular muito competitivo, tem alguns bons reservas, mas que tem algumas lacunas claras, e tem alguns pontos de desconfiança. Então é um time que eu vejo como potencial para terminar no G4, tranquilo. Se terminar entre os 4 primeiros, eu não vou ficar surpreso, mas é um time que tem questões que podem atrapalhar e podem jogar ele para baixo. Então, é um campeonato do Corinthians que não temos ver isso. Vai precisar de muito trabalho também de blindar o máximo possível esse elenco de questões de extracampo e perder o menos possível de seus principais jogadores e saber valorizar seus pontos fortes e administrar o elenco e principalmente de reforços. Mas eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. E também até onde você acha que o Corinthians pode ir nesse brasileiro e qual a sua expectativa para o timão. Não esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esses e mais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.